Nós falamos sobre a origem de todos os povos, analisando o texto da Tabela das Nações, onde ficou claro que Jeová é o Senhor das nações, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Apesar de déspotas como Nimrod, Jeová é o Deus acima da geografia e da história. É Ele quem está no controle. Apesar das diferenças externas, todas as nações pertencem à mesma família humana. De um só Deus fez toda a raça humana. Atos 17, versículo 26. E não há etnia ou povo que possa afirmar ser superior a qualquer outra parte da raça humana. Deus se preocupa com todas as nações, e todas as nações da terra devem conhecer a Deus e lhe servir. Vimos que os descendentes de Cuxi, que ficaram no vale da Mesopotâmia, honraram um herói chamado Nimrod, que construiu um reino de cidades e estados proeminentes: Babel, Erech, Acade e Calné. Pelo visto, o título caçador atribuído a ele se refere à tendência de Nimrod vitimar as pessoas e explorar os recursos naturais. Vimos que o caçador está em contraste com a palavra semítica comum, pastor, que designa um regente que tem no coração o bem-estar das pessoas. O reino de Nimrod se estendeu até o rio Tigre, onde foi construído o último centro do poder assírio, formado por Nínive, Rehobote-Ir, Calá e Rezem. Realmente é bastante interessante que o nome atual das ruínas de Calá seja Nimrod. Portanto, para entendermos o capítulo 11 de Gênesis, assim como toda a narrativa neste livro, a partir de então, precisamos mergulhar mais a fundo na pessoa deste personagem tão intrigante. Afinal, quem foi Nimrod e o que de fato representou a Torre de Babel? Você vai se impressionar ao saber como surgiu a mitologia com todo o seu panteão de deuses e suas narrativas extraordinárias que se assemelham tanto aos relatos originais apresentados pelo sagrado livro de Gênesis. Após o dilúvio, vimos que, apesar de tudo o que aconteceu, as nações começaram a se afastar de Deus novamente. O pecado de Cã fez com que uma maldição viesse sobre o seu filho mais novo, Canaã. Algumas das civilizações descendentes de Cã contribuíram grandemente para o progresso material e intelectual do mundo. Os cananeus são justamente as nações que Israel conquistou e em cujas terras habitou. É difícil descrever a corrupção moral da sociedade cananeia, como eu já falei no episódio passado, especialmente a degeneração de suas práticas religiosas. Os descendentes de Cã assentaram-se em regiões que identificamos como Egito, Palestina, Sudão, Arábia Saudita e Iêmen. Dentre todos eles, Nimrod se destaca como sendo o fundador de um grande império. Ele é mencionado porque as nações que fundou tiveram um papel importante na história de Israel e também porque uma delas é Babel, que ocupa o lugar central da narrativa do capítulo 11 de Gênesis. E se quisermos compreender adequadamente a narrativa do livro de Gênesis a partir de então, precisamos mergulhar mais a fundo na pessoa deste personagem tão intrigante. Nimrod é bisneto de Noé através da linhagem de Cã. Ele é chamado de poderoso na terra e de poderoso caçador diante do Senhor. Como já vimos na Bíblia, o caçador é o oposto do pastor. Um bom exemplo é o de Jacó, o pastor, e Esaú, o caçador. O rei Davi é o principal modelo de rei apresentado pela Bíblia, e ele era pastor, assim como Moisés, que pastoreava os rebanhos de Jetro. No que diz respeito à figura do caçador, a Bíblia o apresenta como modelo de irreligiosidade e secularismo, pois o caçador tem a função de perseguir e não de guiar. Ele arma armadilhas, ao passo em que o pastor protege. Os reis usavam a caça como treinamento para a guerra. Vimos anteriormente que a palavra traduzida por poderoso refere-se a um campeão, alguém superior em força e coragem. Mas também
pode ser traduzida por guerreiro, pois é uma palavra muito rica. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento descreve a palavra poderoso, no hebraico gibor, para descrever a arrogância diante de Deus, como usada em Jó, capítulo 11, versículo 25. Mas a raiz está associada com a força e vitalidade do guerreiro bem-sucedido, como descrito em Isaías 42, versículo 13. Embora o termo também seja usado para Deus como um guerreiro poderoso, gibor, usado para Nimrod, está no contexto de um herói famoso, influente, respeitado, temido e poderoso. E é interessante destacar que, embora o sentido da frase poderoso diante do Senhor possa parecer um elogio, o contexto nos mostra exatamente o contrário. Muitos estudiosos veem o nome Nimrod originalmente ligado à palavra egípcia para rebelde. E quando analisamos a origem da Suméria, é bastante óbvio que as cidades eram estados independentes. E a Bíblia deixa claro que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, Erech, Acade e Calné. Ou seja, ele criou um domínio sujeitando a todos. E ele continuou fundando cidades e colonizando terras vizinhas da Síria, que já era a terra dos filhos de Assur, outro patriarca. Desta forma, podemos concluir que ele foi um imperialista e invasor. E a sua imagem vai ficando mais clara na medida em que analisamos as cidades que a Bíblia diz que ele fundou. E daí vai ficando mais difícil de negar que, embora ele fosse um herói para os homens, para o Senhor, ele não passava de uma criatura arrogante, orgulhosa, presunçosa e atrevida. A Bíblia não dá muitos detalhes acerca de Nimrod, nem de como o processo da formação do seu império se deu. Mas a arqueologia nos dá muitas informações para que possamos montar um cenário e chegarmos a algumas conclusões que fazem muito sentido. Joséfo é bastante claro. Ele diz que Nimrod é o provável pai da idolatria, pois ele afirma em sua obra Antiguidades Judaicas que Nimrod era um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. Joséfo atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus. E caso ele resolvesse inundar a terra, fizesse isso novamente, contrariando a sua própria palavra e pacto que fez com Noé, a torre iria dar aos seus habitantes a oportunidade de sobrevivência. Ou seja, segundo Flávio Joséfo, Nimrod se rebelou contra Deus, acusando-o de tirano, e prometeu vingar os seus antepassados que haviam perecido no dilúvio. Como Deus havia ordenado a dispersão da humanidade sobre a terra, confira em Gênesis 9, versículo 7, Nimrod quis fazer exatamente o oposto. Seu objetivo era concentrar a humanidade em um só lugar, demonstrando claramente a sua revolta e rebeldia em relação a Deus. Somado a isso, as traduções judaica, assim como a cristã, geralmente trazem a interpretação de Nimrod como o líder da construção em Babel, por causa da descrição de Gênesis 11. No entanto, é importante que se diga que não existem registros seculares de Nimrod. Não podemos sequer afirmar se Nimrod era apenas o título que ele recebeu ou era de fato o seu verdadeiro nome. No entanto, segundo a arqueologia, as evidências da existência real de Nimrod podem ser vistas nas cidades descritas na Bíblia. A fama de Nimrod inspirou a cultura da antiga Suméria, e essa foi possivelmente imitada pelos costumes dos reis antigos de Acade e Assíria. E embora Nimrod seja retratado de forma breve, mas precisa na Bíblia, sua memória se perpetuou, mitificou e podemos dizer também que ela se poetizou. Nimrod, portanto, é um personagem pré-histórico, cujos registros
se tornam impossíveis de serem confirmados, mas é impossível negar a sua existência, dada a conservação de sua memória ancestral.